Então, meu propósito, meu projeto futuro, a gente poder falar de pombo e de limpeza na mesa de um bar e rir e dizer assim que o pombo voou porque o moço da feira não prendeu a asa do pombo direito. E isso ser normal, porque isso é normal pra gente do axé. E hoje aqui com Mariana Brito, lindíssima, mãe de santo com 28 anos. Novinha, novinha, novinha. Mas também tem muitas outras histórias para contar, faculdade de música, eita, tem um monte de coisa aqui que a gente vai ficar sabendo hoje. E é todos os desafios, histórias interessantes, emocionantes dessa trajetória aí, né? Ela tá aqui, coitada, com um desafio enorme de construir um terreiro. Separou uma horinha pra gente hoje, pra gente bater esse papo. E eu agradeço demais, Mário, por estar aqui hoje com a gente. Seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Por favor, se apresente pro pessoal. Agradecer o convite. Tá sendo um prazer estar aqui, mesmo tendo esse pouquinho de tempo. Eu sou Mariana Brito, uma mulher preta, formada em licenciatura em música, artes cênicas. Tem algumas especializações aí pra contar. Não sou muito ligada a títulos, porém eu sei que eles importam. Só que eu também sou Yalorixá, recebi cargo com 28 anos, atualmente eu tenho 31. E tô aí construindo o terreiro, fazendo a coisa acontecer, fazendo a vida andar. E me tornei influenciadora aí por uma ironia do destino, creio eu. Falar da verdade do que sente me levou até nesse lugar. E cá estou. Acho que hoje o povo gosta, né, de ver o real também, o cotidiano. Sim, as pessoas, elas... eu acredito que a mídia em si, a rede social, ela oferta muito conteúdo, né? Então você tá ali se alimentando de várias coisas ao mesmo tempo. E temas diversos e ao mesmo tempo um único tema com vários tipos de conteúdo em cima desse tema. Com o candomblé não é muito diferente, né? E quando eu comecei a fazer os meus conteúdos, foi de forma muito natural, porque eu tinha acabado de receber meu cargo com 28 anos e me senti muito perdida, né? Falei, gente, eu sempre trabalhei com rede social, querendo ou não, trabalhei em agências em São Paulo, na época que eu morava em São Paulo. Eu sempre falei de mulher preta, sempre falei sobre pautas raciais, feministas, então o que é que eu vou fazer aqui agora? Não dá para eu virar as costas para o que eu sou, para o que eu vivi antes de receber meu cargo de mãe de santo. E aí eu falei, eu vou mostrar minha rotina. Vou mostrar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia. E se a galera gostar, vai acontecer. Só que esse negócio de mostrar um pouco da rotina me levou para um lugar de querer escrever e falar do que eu sinto. Eu sou muito sensível. Artista, né? Você pediu pra eu trazer uns objetos. Eu falei, mas um objeto só, gente, não vai dar pra contar a minha Fique à história. vontade. E aí, essa coisa do ser artista te traz uma sensibilidade. Então, escrever pra mim sempre trouxe um conforto. Eu tive diário na época de adolescente, enfim. Então, sempre me trouxe essa coisa confortável, essa coisa do desabafar. Também sempre fiz terapia. Eu sou uma mãe de santo terapeutizada. Sou a E favor da faz parte terapia. também, né? Sou a favor da terapia. E aí eu comecei a escrever no Instagram. Comecei a falar das minhas experiências e vivências. E foi isso que eu acredito que as pessoas começaram a se encantar. Porque quando trabalha com rede social, porque trabalhou em agência ou porque sempre fez, você começa a ter um olhar mais criterioso para muitas coisas. Fora os seus próprios princípios, né? Então, Ju, eu acabei parando e analisando todos os conteúdos que apareciam em rede social ligado ao axé, ao candomblé. E eu não me identifiquei muito. Eu não gosto de certo tipo de conteúdo. Não vou ficar aqui apontando, condenando, Sim. que não me cabe. Mas é algo que pra mim não me alimenta. Eu acredito que se você tá procurando um conteúdo, você tem que procurar um conteúdo que te alimente. Isso já separa o joio do trigo. Isso já é uma peneira passando, né? Então, quando eu vi que era muito vídeo de orixá dançando, isso, aquilo, aquilo outro, eu falei assim, gente, eu não me encaixo nesse nicho. Isso não dialoga com a minha verdade, com o que eu acredito. Tem muitas demandas dentro do contexto do axé que precisam ser tratadas e faladas, nem que seja de forma poética através de um texto, mas a gente precisa, porque não é possível que eu tô só nessa. Aí eu comecei a escrever, e quando eu comecei a escrever, os vídeos começaram a viralizar,
E aí as pessoas começaram a dizer, poxa, eu passei por isso, eu passo por isso. Nossa, eu li a minha história, né? Eu senti o que você escreveu. Meu Deus, Ogum é comigo. Meu Deus, você descreveu o meu orixá pra mim. Então, aí sim, eu entendi que não tô só. Eu sofri, sorri dentro dos meus processos religiosos e muitas pessoas passaram por isso junto comigo, né? Se identificam com isso. Agora eu quero que Mari volte no tempo, pequenininha. Pequenininha. Como é que era a chamada? Bom, de muitas formas. Mari, Nana. Algumas pessoas ainda me chamam de Nana. Eu tenho um tio meu que ele me chamava muito de Labelle, por causa da música Labelle Biju, né? Sim. Biju, acho que é assim. É, Fui chamada. Nossa, eu fui chamada de muita coisa. Vários apelidozinhos, viu? Vários apelidos. Eu tive uma infância muito lúdica. Acho que essa é a palavra. Brincaram muito com a minha imaginação, com o meu imaginário. Então, nomes diversos, vários apelidos. E Marizinha, Naninha, queria ser o quê quando crescesse? Quando eu era criança, eu queria ser cantora. Já cantava, já. Já cantava. E aí, minha mãe queria me colocar para aula de canto. Uns 15 anos, a UFBA na época não permitia, porque tem o curso profissionalizante, o curso técnico, né, da UFBA e tal. E aí ela, com 5 anos, ela me colocou no curso de musicalização infantil da UFBA. Massa. Eu cheguei pra ela e disse, eu quero ser cantora, eu quero ser cantora. Aí ela disse assim, você acha que ser cantora é fazer isso, 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 isso? Aí fez uma referência a um artista. Aí eu, com 5 anos, e eu tenho essa lembrança, inclusive, né, porque a gente morava no Campo Grande. Aí eu falei, não, eu quero ser cantora. Aí uma semana depois ela foi e me matriculou no curso de musicalização da UFBA. Então eu estudei musicalização geral, estudei flauta doce, depois eu passei pro violino, porque o meu sonho era tocar violoncelo, só que eu era muito pequenininha ainda pra tocar violoncelo. E aí me botaram no violino. Desencantei um pouquinho, porque na verdade eu sou geminiana, né? Então geminiana é aquela emoção, eu quero aquilo e vou. Aí eu não fui. Aí eu fiquei no violino por um tempo, fui crescendo, ficando adolescente, querendo criar unha. Quem é que toca violino com unha grande? Ninguém toca. E aí eu, com 15 anos, comecei a estudar canto. Então eu estudei canto lírico, canto belting, canto popular, com profissionais mesmo da área de cada tipo de canto. Curso de extensão, né, da No UFBA. curso de extensão da UFBA, mas depois eu comecei a fazer aulas de canto particulares com profissionais da área. Então, canto lírico com uma professora de canto lírico, com uma cantora lírica. Né, canto popular com uma cantora popular, de música popular. Então, eu fui especificamente porque eu estava começando a estudar para o vestibular da UFBA. Porque tem a prova de prática aptidão, né? A prática, a aptidão. Só que eu sempre muito nervosa, sempre tirava boa nota na prova teórica. Graças a Deus, sempre gostei de estudar assim, música. E aí depois, quando chegava na prática, eu desafinava, eu ficava muito nervosa. E aí não ia. Até que eu fui tem uma faculdade aqui que dá aula de licenciatura em música. 2 faculdades aqui em Salvador que dão aula de licenciatura em música. A graduação mesmo. Aí eu fui para uma delas, porque falei, minha mãe disse, faz então licenciatura e vai estudando canto e vai fazendo as coisas por fora. E aí eu me mantive. Me formei em licenciatura em música e, paralelamente, comecei a cursar artes cênicas. Então, eu fiz um curso técnico de artes cênicas. E na minha época, hoje ele não existe mais, a escola se torne. Na minha época, era a única escola, fora a UFBA, que dava DRT. Que a gente se formava mesmo e recebia um DRT. E hoje em dia, todo mundo acha que pode ser atriz, né? E não é assim, né? A gente sabe que não é por aí. Não deveria. Não deveria. Tem muitas horas para serem cumpridas. Tem muito conhecimento para se alimentar de conhecimento. Eu tenho orgulho de dizer que eu realmente estudei artes cênicas. Eu estudei a arte como um todo. História da arte, todos os tipos de textos. Então, eu tenho essa bagagem. Tenho muito orgulho de dizer isso, assim. Então, eu entrei no curso técnico de artes cênicas e na faculdade ao mesmo tempo.
E minha mãe, ela sempre foi muito visionária. Eu sou apaixonada por minha mãe. Minha mãe é maravilhosa. E ela sempre foi muito visionária. Então, quando eu fiz 75% do curso de graduação, minha mãe, bora fazer a primeira especialização. E eu, tá. Não faz nada da vida mesmo, estuda, né? E aí eu entrei para fazer a minha primeira especialização. E aí em 2015 foi o ano para mim. Eu tinha 21 anos, eu já pulei no tempo assim, né? Mas em Mas vai 2015 foi novinha, né? 2015, 21 anos, gente. 21. Foi quando eu concluí tudo, Ju. Eu concluí tudo. Eu formei na graduação. Na verdade, fechei ciclos e iniciei ciclos, né? Isso é extremamente importante, a gente pensar sobre finalizar ciclos e iniciar ciclos. Eu tenho a mania de dizer para meus filhos de santo, a gente tem que saber entrar e sair. A vida é isso aí. É o que a gente conclui, o que a gente inicia, que faz a nossa trajetória. E aí eu finalizei ciclos e iniciei. Então, me formei em licenciatura em música, concluí o curso técnico de artes cênicas, finalizei no final do ano a primeira especialização e foi no ano que eu me iniciei no axé, no candomblé. Mas sua família já era do candomblé? Não, minha família mesmo? paterna é umbandista, tem um terreiro de umbanda no Caonde, que é um quilombo aqui no distrito de Cachoeira, né? Minha família mora no quilombo, minha família é quilombola. E minha mãe espírita, mas mais espiritualista, não focado ao lado espírita racista da situação, tá? Porque nem todo mundo sabe que Allan Kardec era um grande racista, né? Dentro da história, se a gente procura entender, ele é bem racista e, infelizmente, alguns centros têm essa visão de diminuir a espiritualidade. Então, acham que orixá, preto velho, caboclo são espíritos menos evoluídos. Então, ele traz esse recorte no conhecimento dele, quando as pessoas vão ali se aprofundando nos estudos de Allan Kardec. Então, a minha mãe, ela nunca foi nesse recorte. Minha mãe sempre foi muito espiritualista, então minha mãe sempre acreditou nessa igualdade energética, se a gente for avaliar dessa forma. Ela sempre acreditou nisso. Então, a gente ia no centro, mas a gente abriu o evangelho no lar, praticava desenvolvimento mediúnico em casa. Então, se era um orixá que vinha, então era um orixá. Se era uma outra entidade de outra esfera energética, era essa outra entidade, sem problema nenhum. Então, ninguém era em si, que eu saiba, assim, do candomblé. Eu sei que algumas pessoas da minha família paterna ainda se iniciaram no candomblé, mas não deram continuidade. Mas eu não, eu fui já com a pé na porta. Como é que você entrou? Eu entrei, eu acho que eu posso trazer de forma bem poética agora para vocês. Vai trazer. Eu acho que o dia que eu entrei foi quando eu pisei primeira vez no terreiro onde eu fui iniciada, em uma festa, e eu vi o atabaque tocando. Eu acho que foi ali que eu entrei mesmo no axé. Pra mim, eu sentia o meu corpo vibrar, eu sentia o arrepio, eu entendia, eu via aquelas saias coloridas e eu entendia que aquilo ali me pertencia e que eu pertencia àquilo ali de alguma forma. Pra mim, eu entrei assim. Mas, no fundo, eu com uns 15 anos, disse pra minha mãe que eu queria fazer santo. Como é isso? Se iniciar no candomblé. Disse pra ela, eu quero me iniciar. Minha mãe é assim, você tem que esperar, porque, vamos fazer o seguinte, ela fez um acordo comigo, vamos fazer o seguinte, quando você fizer 18 anos, entrar na faculdade, terminar a escola, a gente conversa sobre isso, e aí você organiza a sua iniciação. Aí eu falei, então tá bom. Ela pensou que eu ia esquecer. Sabe de nada. Não, aliás, ela me conhece muito bem. Eu, com 18 anos, 17, 18 anos, eu tava concluindo a escola, já tinha entrado na graduação, aí eu chamei ela pra conversar. Eu falei, a senhora me disse isso há 3 anos atrás. E aí? Não tem jeito. Na época, ela era muito amiga da mãe de santo que me iniciou. E aí conversaram, aí eu comecei a frequentar. Passei 3 anos frequentando a casa como a Bian, que são pessoas não iniciadas e que frequentam a casa, estão no dogma da casa, enfim. Conhecendo o axé em si, né? E depois, 3 anos depois, eu fui iniciada, eu fui recolhida com 21. Como é que é essa iniciação? Se você puder falar assim, por cima. Por cima,
Olha, serei bem poética, com Sim. certeza, porque a Por gente não pode favor. falar de Não, fundamentos, bem por mas cima. Pra gente é, entender. Quem não é, né, tem essa noção. Quem só sabe o negócio de cortar cabelo, né? sim, que nem todo mundo corta, por exemplo, vai Ah, depender de cada é? Eu caso. não ia ter problema nenhum. Percebi. Depende de cada caso é um caso. Eu gosto muito de pensar que quando eu falo sobre o axé ele dialoga muito com. A minha forma de pensar o candomblé, de pensar o axé, dialoga com o meu propósito. Que é a gente realmente poder desmistificar o candomblé, levar o candomblé para o mundo de uma forma que a gente possa tirar essa coisa que as pessoas demonizam essa Sim. religião, ou então só procura Muitas quando precisa. mentiras que foram contadas ao longo de séculos, né? Muitas, Então vamos muitas. tentar tirar essas mentiras aí. Aos pouquinhos a gente vai tirando. Então dialoga. Então não tem problema de falar assim. A iniciação em si, ela perpassa em um lugar de recolhimento como um todo, né? Eu penso que para mim, falar no meu lugar enquanto uma pessoa que incorpora, né, uma rodante, para mim foi um lugar de recolhimento. Eu não só me recolhi para o processo de renascer no meu orixá, como eu também me recolhi como indivíduo. Eu olhei para mim. É Um momento de emocionante. De autoconhecimento, Mari. autoconhecimento. De autoconhecimento, de se reconectar com algo que é para além do que você tem domínio. Se reconectar com algo que você não é palpável. Com algo que você não mensura. É fé. Acredito que eu penso muito que de alguns anos para cá, muitas pessoas se iniciaram no candomblé, e muita gente se iniciando em culto em Fá, e muita gente indo. E isso me preocupa um pouco, por incrível que pareça, porque eu precisei de 3 anos, eu vivenciei 3 anos. Cada caso é um caso. Eu não precisei entrar para fazer santo correndo, por alguma urgência, alguma emergência. Mas às vezes eu sinto que tem pessoas que estão indo para o axé por um pouquinho de modismo, talvez. E aí perde a essência do que para mim é o de fato se reconectar com o seu sagrado. Porque para mim foi isso. A minha iniciação foi renascer em Ogum, renascer para o meu orixá. Então foi eu encontrar uma ancestralidade minha que eu senti ela no terreiro de umbanda de minha família paterna, na época que eu frequentava. Eu senti ela e sinto ela todas as vezes que eu tô com a minha mãe. E que eu entendo e tenho a sensibilidade de sentir a minha ancestralidade dessa forma. Cada um vai sentir a sua ancestralidade do seu jeito. Mas para mim o processo de iniciação é isso, é você esquecer desse mundo aqui civil que vivemos e a gente poder realmente se desfazer de algumas coisas, de vaidades, quando fala do cortar o cabelo, por exemplo, eu falo assim, eu tenho filhas de santo que tem cabelo curtinho, tem outras que tinham mania de cortar muito só pra deixar curto, aí eu falo assim, menina, deixa crescer, não sei o que ela... Mãe, eu falei, imagine que de tudo que você pode dar pro seu orixá, a coisa que mais bonito que você pode ofertar é o que nasce de você. Então, as pessoas podem te dar o mundo do dinheiro, mas o que nasce de você é seu, total de essência. Ninguém tem domínio sobre isso. Então, eu dialogo muito nesse lugar. E sempre dialoguei, viu? Não é porque depois que eu recebi cargo, não. Eu sempre dialoguei nessa sensibilidade. Parece filosófica. Artista, né? Artista. Artista! Sempre É. filosófica, mas sempre muito certeira. Eu acredito em algumas colocações, em alguns pensamentos, porque funcionou pra mim. Funcionou querer olhar o mundo da forma que o meu orixá vê o mundo. Tentar, pelo menos, enxergar como o meu orixá enxerga. Tentar chegar perto dele. Eu não botei o meu santo em um lugar de uma santidade como algumas crenças religiosas fazem, algumas religiões fazem, né? E bota deuses e Deus e santos em um pedestal inalcançável e que você precisa entrar em um lugar de arrependimento e de culpa para se sentir ouvido e assistido por essa santidade. Não, meu santo, ele é um santo. Que quando a gente vai conhecendo os Itãs, as histórias dos orixás, que é Itã, você vai entendendo a humanidade dele vivenciada em terra
que a gente entende que orixá viveu no mundo, nesse mundo que a gente anda hoje. E a gente começa a entender essa humanidade vivenciada por eles, ao ponto deles evoluírem até virarem santos, até virarem orixá. Então, no momento que eu pego o meu santo e digo assim, pai, poxa, tá difícil. Rapaz, o senhor tem que me dar uma ajuda. Ele sabe a minha essência, ele sabe que não diz respeito com ele. Ele conhece a filha que ele tem. Eu construí essa relação com o meu orixá. Então, na minha opinião, quando você vai para certas crenças que bota Deus em um pedestal, que ele só vai te ouvir quando realmente ele tiver tempo, você se distancia de uma fé. Você fica desassistido e você começa a cultuar uma cultura de medo, de receio e de culpa, pecado, penitência. Tenho mania de dizer que na minha casa de axé, na casa de Ogum, não existe essa história de culpa, pecado e penitência. Isso dialoga com crenças que não vêm made in África. Entende? Não vem desse lugar. Mas a iniciação para mim tá nesse contexto, tá, Ju? De reconexão, de renascimento em orixá, de reconexão com o seu sagrado, com a sua ancestralidade, de realinhar e alinhar caminhos que a gente já nasce trazendo em vida. É um processo de organização e ao mesmo tempo de abertura de caminho, posso assim dizer também. É uma entrega. Eu tenho uma de só vá se você quiser mesmo, porque depois é um pouquinho mais delicado lidar com certas questões que a religião exige mesmo, exige muito do nosso corpo físico, da nossa saúde mental um pouco, exige também do bolso, que o povo acha que a gente, não, gente, olha, é uma religião cara, viu? Bem cara, inclusive. Mas vá com a certeza de que eu encontrei uma paz. Se Ju me perguntasse assim, Mari, qual é a coisa que você tem mais certeza que você fez nessa vida? Porque você não se arrepende de forma nenhuma. Me iniciar no meu santo. Me iniciar no candomblé. É algo que eu não me arrependo. Eu posso já me arrepender de muitas coisas. Posso me arrepender de amores vividos, como muita gente. Quem nunca? Posso me arrepender de palavras ditas. Posso me arrepender de uma ação grosseira. Posso me arrepender de muitas coisas. Mas eu nunca na minha vida, pelo dia que é de hoje, é uma terça-feira, tô de rosa, viu, gente? Só pra poder... Todo dia branco cansa. Que no dia do nosso santo a gente usa o branco, né? Mas eu não sei qual dia que você vai postar, então tá. Gente, tô contando que tá sendo gravado de uma terça, desculpa. Mas pelo dia que é de hoje mesmo, o dia de meu orixá, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu não me arrependo disso. Pode vir um cansaço que for, Ju, tava te contando o que aqui. Nossa, eu tô muito cansada. Bate e volta de carro pra linha verde. Mas aqui tô sorrindo, feliz e dizendo pra você, não me arrependo. Maravilha. Mário, agora eu quero que você me explique esses objetos aí, um por um. Então, Ju, deixa eu te contar. Você me escreveu dizendo assim, traga um objeto que represente a sua profissão. Eu falei, gente, era ainda. Então, eu fiz o seguinte. Eu sou uma pessoa... Eu mostro pra câmera, pra você. Vou mostrar pra aqui. Pronto. Eu sou uma pessoa que sou formada em música, estudo música desde os meus 5 anos de idade. Então eu trouxe um caderno de pauta, os meus primeiros, ai, que bonitinho. Com os meus primeiros aprendizados. Tem uma mãozinha, gente, desenhada, não vai dar pra enxergar, mas tem uma mãozinha. Tem uma mãozinha desenhada, né, da época da faculdade. Inclusive eu fui uma ótima aluna na faculdade, na teoria, assim, que o nome da matéria é Leme, né? Ninguém merece isso aí não, viu, amiga? Nossa, eu era boa aluna. Já tentei estudar isso, não rolou difícil, não. Né? Demais, tu é doido. Eu adoro, não vou mentir, assim, eu tenho certeza que se eu pegar aqui, eu leio rapidinho e relembro de algumas coisas. Então eu trouxe esse caderno de pauta que me representa muito dentro de profissão, de carreira. E aí eu trouxe esse livro, Música Africana na Sala de Aula. E é um livro que carregou a minha monografia da faculdade, a minha monografia da minha primeira especialização. São músicas africanas. E eu falei eu me emociono um pouco sobre isso, porque aí a gente já tá falando de um lugar de identidade, né? A gente tá falando de um lugar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui.
Tem, tipo, alguns instrumentos feitos com material Ai, que reciclado, massa. né? Tem umas... Ah, tá bom, então. Tem alguns materiais, alguns instrumentos, tem partitura e tem brincadeiras, olha. Massa. E são músicas africanas, né? Com jogos e brincadeiras. E a minha especialização foi sobre isso. Minha monografia da faculdade foi sobre isso. Eu falei sobre identidade. A identidade da criança negra dentro da escola, da sala de aula da escola. O que é que a gente tem que fazer? Na época tinha... Eu vou ficar devendo o número da lei, que foi quando surgiu a legislação obrigando a Sim, sim, ensinar sim. sobre a cultura Sim, sim. O professor afro-brasileira. Ricardo Carvalho veio aqui, ele falou dessa lei. Eu vou deixar aqui nos cards. Ele, inclusive, foi para a África nessa época Sim, para poder estudar, que é professor de história, sim. poder estudar em loco, para trazer ele para cá. Ou conhecimento para cá. Então foi bem nesse período que também surgiu a lei obrigando a ter ensino de aula de música nas escolas, foi tudo muito paralelo. Então eu trouxe esse livro aqui para poder representar o meu lado professora, porque eu fiz, não posso dizer, não posso negar, eu fiz um trabalho bem legal com os meus alunos da época de... Você gostava? Gostava, entre aspas, Ju. Não posso negar, gente, não sou de É mentir. desafio, fia. Criança não é brincadeira, não. Cansa, Eu fia. tive um aluno, Rafael. Rafael mordia todo mundo. Qual a faixa etária aqui? Eu dei aula para G3, Misericórdia. G5. Eu dei aula de artes cênicas também para adolescente. Então, eu dei aula até o primeiro ano do ensino médio, eu dei aula de arte. Então, eu peguei uma faixa etária, todo o meu estágio foi bem rico tipo assim, de crianças, de adolescentes, idades, né? Então, eu dei aula, assim. E só que isso aqui me representa muito, Ju, porque foi paralelamente com o meu processo de identificação enquanto mulher preta, né? Resgatar isso. Então, pra mim, isso foi crucial. Trazer esse livro eu tava lá mexendo, falei, meu Deus, ela pediu pra eu trazer um objeto, como é que eu faço? Mexendo lá esse livro faz muita diferença. E aí eu trouxe minha carteira de trabalho, que nunca foi assinada na vida. Oh, meu Deus. É importante dizer isso. Eu tô achando que ela ia dizer que foi o primeiro emprego. Não, nunca foi assinada, mas ela tem um peso pra mim muito grande, porque aqui contém o meu registro de atriz. Ah, O meu DRT. DRT. Então, pra mim, assim, ter trazido ela com o meu DRT, tudo bem. Ninguém assinou. Faz parte Foi que eu também. comecei a trabalhar, começou aquela história de PJ, então ninguém me assinou minha carteira. Mas esse DRT é a minha história de vida. Eu não sabia que ficava na carteira, não. Na minha época, pelo menos, foi na carteira. É, né? Verdade. E Massa. aí eu trouxe pra mostrar o meu registro como atriz. E por fim, que não seria algo ligado a uma profissão, porque eu não consigo ver o sacerdócio nesse lugar. Por mais que a gente realmente ganhe para um jogo de búzios, por mais que a gente ganhe para fazer um trabalho religioso, que realmente é o nosso tempo, também tem material. Exato. Mas eu não vejo como um trabalho. Não, assim, eu vou até me consertar um pouco. Não necessariamente, não é que eu não veja como um trabalho. Dá muito trabalho. É um trabalho. Mas é porque socialmente ainda não é visto nesse como lugar. Como uma profissão. Como uma profissão. Mas aí eu trouxe a imagem de Ogum que o Alfredo Santomia me deu, que inclusive... Pra mim, Não, peraí. Fala, me conte. Pra mim, assim, tem o senhor lá, ele é padre. É o trabalho dele. Sim. Eu não vejo um padre fazendo um trabalho de contabilidade nas horas vagas sendo padre. Ai, você chegou em um ponto tão necessário. Então, a mãe de santo, pra mim, assim, não, ela é mãe de santo. É profissão. Mas até pra mim, isso é um pouco de interno. São os dogmas, né? E um dia eu cheguei pra uma amiga minha, que se ela for assistir, eu te amo, viu, nega? Mas a gente tem uns amigos que dá um deslize, né? E aí a gente tinha tido uma discussãozinha, eu falei, deixa eu falar um negócio pra você, meu amor. Eu acho bem interessante, e é uma coisa que eu trago muitas vezes conversando com alguns amigos, o respeito que as pessoas têm com o padre e com o pastor não é o mesmo que tem com uma mãe de santo e um pai de santo. A gente de axé respeita os pais de santo e a mãe de santo. Mas as pessoas de fora da religião não tem esse respeito com a gente. Sim. Como a gente que é de fora de outras religiões, olha um padre
Pô, é um padre, pô. Um pastor, pô, é um pastor. Ainda não tá bem enraizado essa visão de olhar pra gente em um lugar de respeito, né? A gente tem que se impor muito, a gente tem que fazer, parece que a gente tem que lutar, mas vem uma historicidade, quando a gente pensa na historicidade do povo preto, é isso, né? Se você matar 2, eu tenho que matar 5 leões. Então, trazer esse lugar de profissão pra mim, dentro do sacerdócio, ainda é muito difícil, mas de fato, eu pago as minhas contas atendendo. Eu pago as minhas contas fazendo limpeza nas pessoas, fazendo trabalhos religiosos para abrir caminho das pessoas. Eu pago o meu carro assim. Eu tô construindo o terreiro de meu orixá com esse dinheiro suado de atendimento, de amor, de paciência, doado e dado com muito carinho mesmo, e sem peso para as pessoas que chegam até a mim, aos meus filhos e a quem se atende comigo e mantém o cuidado comigo. Sim, é uma profissão, mas ainda a gente tá um pouquinho atrasado nesse conceito. Aí eu trouxe Ogum, meu orixá de cabeça, pra poder representar, Como é que você sabe qual é o seu orixá? jogando os búzios. É. E a certeza mesmo a gente só tem quando faz santo, né? Vai estar perto de se recolher pra se iniciar. Eu gosto sempre de explicar isso pras pessoas, que as pessoas chegam assim no meu jogo. Eu quero Ó, saber meu qual é o meu orixá. orixá. Vendo assim, eu quero saber qual é o meu orixá de cabeça. Eu falo assim, ó, meu amor, eu vou jogar, mas assim, até a feitura, né? Tudo pode mudar. Eu sempre explico assim, desse jeito. Aí eu conto um pouquinho da minha história, que eu só incorporava Yansan e todo mundo jurava que eu era uma mulher de Yansan. Até que quando chegou pertinho, algum se mostrou sendo meu santo de cabeça. Então, até fazer santo, tudo pode mudar. Mas, quando a gente vai no jogo, tem uma tendência a já ser mostrado, de fato, o orixá da pessoa. Normalmente é no jogo de búzios que a gente vê. Mas você é médium. Todo É o mundo que é a gente médium, sabia? chama de... Eu, eu aprendi isso assim com minha mãe no espiritismo. Todo mundo é médium. É um potencial, né? Que nem música. Todo mundo tem dedo, mas nem todo mundo sabe tocar o piano. Se você se empenhar, você desenvolve. A questão da mediunidade eu vejo muito desse Desde lado. pequena você já sentia já alguma coisa diferente? Eu incorporei pela primeira vez com 7 anos de idade. Foi bem difícil, né? Bem puxado, mas eu sempre senti. A minha mãe, ela me criou. Ela deixou ir pra igreja com meu tio, ela deixava ir pra igreja com meu Adoro sua tio. mãe já. Minha mãe, olha, minha mãe é maravilhosa. Sua mãe. Deixava eu ir pra igreja com meu tio, deixava eu ir pro terreiro de Umbanda de minha família, deixava eu ir pra igreja com a moça que cuidava de mim na Batista. Então eu ia pra todos os lugares, mas sempre fazia o evangelho no lar. Minha mãe rezava pra mim, abria o evangelho pra mim dentro da barriga. Então ela trabalhou a minha espiritualidade desde o feto, vamos dizer assim, né? Então, ela sempre me disse isso, Mari, todo mundo é médium, minha filha. A questão é que se vai querer desenvolver ou não, se vai se empenhar ou não. Tem gente que vê, tem gente que escuta, tem gente que vê e escuta, tem gente que sente cheiro, né? Então, eu falo isso muito com meus filhos, porque todo mundo fica com aquela ansiedade. Gente, nem todo mundo vai ter uma mediunidade ostensiva, mas um sonho. E quando você diz assim, sente aquela coisa, aquela intuição, diz assim, poxa, eu meu não vou santo naquele não lugar. bateu. Adoro essa expressão. Meu santo não ficou a cara de... Mas assim, pô, eu não vou em tal lugar, porque meu coração travou, meu coração trancou. Isso pra mim é mediunidade. Intuição é mediunidade. Sonhos que tem aquelas pessoas que sonham, tem o sonho de premonição, né? Tem gente que sonha mesmo, a coisa acontece, isso é mediunidade. Aí você sonha, eu explico isso muito pros meus filhos, né? Você sonha porque você não tá praticando a mediunidade no dia a dia. Então o sonho vem, eu vejo muito dessa forma, o sonho vem porque você não tá ainda com a mediunidade, enquanto você tá acordada consciente, tão bem desenvolvida ainda. Então se você senta, se desenvolve, a coisa vai fluir melhor, né? E vem cá, Mari, Me como é conte. que do nada vira mãe de santo? Ai, do nada, eu queria que tivesse sido. Como é que funciona? Se assim, tivesse pra sido virar do aí? nada, eu acho que eu teria surtado até um pouco mais, não sei. As pessoas nascem com, né? Tem gente que nasce com a obrigação de ser. E isso a gente vê em jogo, a gente vê em Udu, a gente, né, vê nas coisas individuais de cada pessoa. Dentro de um processo de iniciação,
A gente já começa a ter uma noção disso, de quem tem caminho para cargo ou não. E não é todo mundo que é, né? Tem gente que tem que abrir casa, tem gente que não. Tem gente que tem essa função, não. E no meu caso foi isso. Eu não sabia. Eu fiz santo e eu não sabia que eu tinha nascido mãe de santo. Ninguém me informou, não. Ninguém me contou esse pequeno... Não diz, né? Na maternidade lá, né? Ninguém disse. Quando eu me iniciei, ninguém falou também nada. E aí, com 5 anos de santo, eu descobri isso. Depois que eu fiz 5 anos de iniciada no axé, eu descobri, aí foi tipo a música de Maísa mesmo, meu mundo caiu. Eu falei, gente, eu sou muito nova, essa responsabilidade. Eu não sei se eu quero isso. Então foram aí mais 2 anos trabalhando e elaborando terapia mesmo. Eu acredito muito no poder da terapia, né? Nem todo mundo do axé olha pra terapia como algo solucionável, resolvível mesmo. Mas muita terapia para aceitar, porque entra em um processo de aceitação. Porque ser mãe de santo, ser pai de santo é abdicar. Quais são as responsabilidades? Cuidar de pessoas. Cuidar de caminho. Cuidar do equilíbrio da cabeça das pessoas. Chamar pro eixo. Cuidar do caminho espiritual para que realinhar o que está errado. Ou melhor dizendo, realinhar o que não está alinhado. É muita responsabilidade você cuidar do equilíbrio de alguém para além de um lugar de fazer terapia. Mexer em energia, mexer na cabeça. Eu tenho filhos de santo adultos. Mas às vezes os meus filhos de santo não parecem que são adultos. E aí você Principalmente se forem homens, né? Homens. Homens não, mas homem é de dia. Não, homem é da vida. Brincadeira. Não, mas eu concordo. Então, eu tenho filhos que são adultos e às vezes eles se portam de uma forma de que Aí, esses dias, eu surtadíssima. Cheia de coisa pra fazer. Cheia de coisa pra fazer. Surtadíssima, assim, tô fazendo terapia, então não tava louca, não. Aí vocês são adultos. Eu estou aqui lidando com pessoas adultas. Se aprumem, vocês têm poder de resolução. Então, às vezes, o sacerdócio, e eu já observei isso, muito com minha mãe de santo. Eu saí da casa que eu fui iniciada, hoje eu sou filha de outra casa, sou filha de seu Antônio Carvalho e de Dona Aldenice de Carvalho. E eu observo isso muito com minha mãe de santo, né? Que a gente... O sacerdócio muitas vezes faz a gente ter que, às vezes, educar os nossos filhos até com a educação doméstica, em muitos momentos. Ensinar aos nossos filhos a ter traquejo social. Porque senão vai todo mundo cortar a cabeça de todo mundo e matar todo mundo. Então, você entende que ser mãe de santo, pai de santo, tem um peso espiritual, mas às vezes ultrapassa essa linha tênue. Você tem que entrar em um estado civil, porque senão você não dá conta de fazer o espiritual acontecer. Sim. Mistura muito as coisas se não tomar cuidado. E aí, um dia eu disse pra sempre que os filhos chegam, né? Eu falo assim, deixa eu falar um negócio pra você. Não me meto na vida de nenhum filho. Só me meto se me der espaço. E ainda assim é com muita reticência. Porque eu também tenho vida. E eu faço questão de deixar a minha humanidade bem estabelecida, Ju. Porque eu não quero que ninguém cometa o erro que eu cometi no passado, há anos atrás. De colocar uma liderança religiosa em um lugar de pedestal. De santidade. Hoje eu olho para minhas 2 lideranças religiosas, meu pai e minha mãe de santo, vejo eles como santos para mim, mas totalmente humanos tanto quanto eu. E é por isso que eu me sinto mais amada por eles, eu me sinto acolhida por eles, eu me sinto cuidada por meu pai e por minha mãe de santo, porque eu sinto que eles são humanos também, e que eles me amam e que eles me cuidam. E santo, é muito mais difícil você identificar amor em santo, né? É um negócio distante, né? Muito distante. É isso, eu não sei. Eu sinto que a responsabilidade enquanto mãe de santo é muito do espiritual, porque é isso que entregam pra gente. Eu recebo isso, eu recebo a responsabilidade de cuidar de Odus, de caminho, de Ori, de Orixá. Eu nasci para zelar de Orixá, de Inquice. Mas o Orixá desce na cabeça de um ser humano. E esse ser humano é falho. E às vezes a gente tem que também ali ter um jeitinho. E fazer terapia, senão a gente surta.
Histórias engraçadas aí. Chegou alguém assim, mãe, resolve um negócio assim do Neida pra mim, que tipo, menino, vai-te embora. Tem histórias engraçadas. Tem. Deve ter muitas, Eu tenho uma né? filha de santo que ela diz assim, os itãs da casa. Ela fala, são os Como assim? É itãs. o que isso? Itã significa história, né? Tem o Ah, itã do orixá, a história do orixá. Então, os itãs, as histórias da casa. Mas eu tenho uma, assim, de resolver do nada. Assim, eu já tenho algumas delicadas de me ligar chorando. Eu falei, engole o choro. Engole o choro que agora a gente tem que resolver. Já aconteceu muito. Agora, tem uma história específica que eu gosto muito de contar, que é de um filho de santo meu, que é sobre maçã verde. É sobre maçã verde. Ela tá rindo ali porque ela é filha de santo, então ela sabe do que eu vou falar agora. A gente foi fazer uma mesa para um santo específico que recebe maçã verde. E peraí, aí, o que é receber maçã receber, a verde? gente pode arriar, oferecer. Ah, Oferecer, sim, né? ele gosta da Ele maçã verde. gosta. Tá. Entendi. E aí eu fiz assim, ó, fulano, que eu não vou dar nome, eu não vou expor meu filho de Sim, santo sim, aqui. abençoado. Abençoado. Meu filho traga X maçãs verdes. Tá certo? Pra gente colocar, fazer um prato bonito, depois a gente vai suspender e vai distribuir. A gente não perde, né? Tá bom, mãe, eu vou comprar e tal. E aí, quando ele chegou, eu vou dizer assim pra você que não foi uma conta pequena. Quem vai pra mercado sabe que maçã verde não é uma coisa barata, tá certo? Maçã verde é caro. Filho, compre X maçã verdes. Vamos dizer assim, 10 maçãs verdes. E traga pra gente fazer um prato. Tá bom, mãe. Meu filho maravilhoso, que mãe ama muito, viu, meu amor? Mãe ama. Você testa minha paciência muitas vezes, mas mãe ama bastante. Quando ele chega lá em casa, ele fez assim: me esqueci da maçã. Aí eu, bem calma, afinal sou uma mulher de Ogum. Não tem nada de calmaria o fato de eu ser uma mulher de Ogum, mas eu respirei. Né? Foi. Vamos resolver como? Não, mãe, não, mãe. Aí ele soa muito, quando ele fica nervoso, ele fica soando muito. Ele, não, eu vou resolver, eu vou comprar. Desceu pra comprar. Conversar, vai conversar, vem, bora fazer. E aí me assopram uma informação, porque às vezes os espíritos fazem isso, né? Assopram uma coisa no seu ouvido, e bererê, caixinha de fósforo. E a gente fez tudo, eu chamei ele. Vem cá, meu filho. Você sentiu vontade de comprar maçã verde? Você comprou maçã verde pra você? Aí ele, então, mãe. Eu falei, vixe, me conte. É porque eu tava lá, só que eu fiquei com vontade de pelo menos comprar uma maçã verde pra mim. Eu não comprei, porque assim, o dinheiro tava curto e tal, e tal, e tal. Eu falei, nossa, meu filho. Aí o santo, né, deixa 10 maçãs na sua casa pra você aprender que o santo não quer comer só, né? Então o santo te faz comprar mais 10 maçãs. No total, você teve que gastar o dinheiro 2 vezes, porque você não quis comprar uma maçã pra tu. Tu sentiu vontade de comer uma maçã e tu não quis comprar pra você. Aí o santo vai e deixa 10 dentro da sua casa. Pra você comprar mais 10. No total, 20. Tá vendo? Gastou 2 vezes pra você e pro santo. Coisas desse tipo acontecem. Homens. Tem a história do feijão. A história do feijão é terrível. Ô, Ju, a do feijão... A do feijão foi o meu lado humano mais bem mostrado para os meus filhos de santo. Ano passado nós estávamos fazendo sessão, recebendo pessoas, e aí a gente fazia um feijão para receber, para os filhos da casa comerem e para os meus irmãos de santo chegarem e comerem também. E aí eu tinha orientado eles, mas assim, ó, levem uma vasilhinha plástica, porque se sobrar vocês levam para casa. Antes da primeira sessão. É importante eu dizer para vocês, Ju, que foi antes da primeira sessão que eu falei isso, tá? Aí... Não trouxeram. Tudo bem, na primeira sessão feijão acabou, não tinha. Na segunda sessão sobrou feijão. Domingo, né? A gente acordou, sábado, domingo, quase minha panela de feijão. Aí eu comi. E a gente ainda comeu feijão, ainda sobrou feijão. E aí eu passei da manhã de domingo até mais ou menos meio-dia perguntando o que é que vai fazer com esse feijão.
mais de 7 filhos dentro da casa. O que é que vai fazer com esse feijão? Te respondiam, Ju? Não me respondiam também, não. E eu perguntando, o que é que vai fazer com esse feijão? E eu aumentando a voz. Eu sou paciente, mas tem limite, né? O que vai fazer com esse feijão? E ninguém me dizendo nada. Aí umas e outras diziam assim, não, eu vou levar, mas falou baixinho. Eu gosto de quem se posiciona. Aí uma se estressou, falou, só quer saber de um, eu vou levar pra casa e vou dar um jeito. Pronto. Aí levou pra casa. Eu falei, ei, mãe, eu posso dar pras pessoas da rua? Eu falei, claro que pode dar o feijão pras pessoas, não. A gente não vai perder feijão. Passou. Ju, eu sou uma mãe de santo que eu me controlo muito assim. Porque eu sei que eu sou estourada. Com Deus e o mundo se deixar. Então, pra não traumatizar filho de santo, como me traumatizaram na minha iniciação, eu não quero traumatizar ninguém, né? Então, eu passei 3 dias ruminando. Eu sou velha. Sabe aquela coisa rabuchenta e elaborando? 3 dias depois, eu mandei um áudio de 9 minutos no grupo do WhatsApp. Aí eu perguntei assim, uma das coisas que eu perguntei na hora, eu falei assim, eu sou cachorro? Aí eles disseram que quando eu vi o áudio, tomou logo o susto. Meu Deus, a mãe de santo tá surtada, tá retada, tá retada. Eu sou cachorro porque eu passei uma manhã inteira perguntando o que é que vai fazer com o feijão? Vocês queriam fazer o quê? Perder feijão? E tá passando que tá fácil? O povo tá passando fome, vocês estão jogando comida fora. Ninguém nunca mais levou feijão pra casa. Porque a partir daquele dia, a lei sobrou feijão, bota na marmita e dá pra pessoa na rua. Porque se você não Uau. sabe valorizar o Boa. seu dinheiro, você não sabe valorizar uma comida bem feita, você não merece comer essa comida de novo. A geração tá uma benção também. Uma benção. 9 minutos de áudio. Esqueci, mãe, esqueci. De 9 minutos de áudio, 5 foi eu perguntando se eu era cachorra. Eu sou cachorra pra falar com vocês e vocês não me responderem? Assim, nesse nível, muito alto astral, muito alto astral. Mas eles me amam, que eu sei. E vem cá, Mari. Quais são as mentiras, assim, que o povo conta que te deixa daquele jeito sobre o candomblé? Mentira que as pessoas contam As que me deixam... histórias, né? Que só pra Que desmistificar a algumas coisas. gente mata cachorro, a gente mata gato, que a gente joga comida fora, assim, que o que a gente usa de ritual a gente desperdiça a comida. Eu não, na verdade, tem essa demanda que você me traz de pergunta, mas o que mais me incomoda é a hipocrisia. Não seria mentiras contadas, seria a hipocrisia. Como ninguém começa galinha. Por exemplo. Isso, então assim, ai meu Deus, matou um galo, matou um boi, matou uma galinha. Aí matou, mas você vai lá no mercado e você compra congelado, meu amor. A gente ainda tem a decência de querer comprar o mais natural possível da terra. Muitas casas fazem assim. Mas aí você tem a hipocrisia de julgar a gente de fazer isso. Mas quando você quer comer uma bistequinha, quando você quer comer... bistequinha de cenoura? O frango congelado, você não pensou se o frango sofreu ou não. E o pior, que eu fico pensando muito assim, é que assim, pra gente, tudo isso é um ritual sagrado. Sim, verdade. Então passa por rituais, é todo um trajeto. Né? São várias etapas até chegar ao processo do corte. Então esse bicho é rezado, esse bicho é lavado, esse bicho é tudo. Não é um matedouro que você vai e pega aquelas galinhas todas de granja e, né, mata tudo de vez e não sabe se sofreu. Se sofreu, né? Inicia aquilo e a carne até fica mais dura porque não foi feito de forma... Libera, né, os negócios lá na hora. O que come, o que o bicho tá comendo, já aquela ração cheia de hormônio. Então o que me mata talvez não sejam as mentiras contadas. Porque mentira, você conhece alguém que você tem uma que dá credibilidade, chega aqui e fala a verdade. Mas a hipocrisia de dizer, eu tive uma pessoa que eu atendi, que ela disse que não queria fazer tal trabalho porque levava bicho. Eu falei, tudo bem. Por conta de uma questão de princípios dela, vegana, tudo bem. Então isso, eu falei, não, você não quer fazer o trabalho por causa disso, eu respeito.
Mas uma pessoa me dizer que não quer fazer um trabalho com causa de bicho e comer a galinha, né? Aí é difícil. É muito difícil. O que me mata mais, na verdade, é a hipocrisia, Ju. Projetos futuros. Abrir o terreiro, inaugurar já o terreiro, né? Oficialmente, com a festa de meu orixá. Para além do sacerdócio, para além da casa de Ogum, eu tenho muita pretensão de levar o meu propósito adiante. Então, eu tenho muita pretensão de fazer os conteúdos do Instagram crescer e voltar para o meu canal no YouTube, que eu tenho um canal, inclusive, que eu falo sobre questões religiosas. Crescer, não necessariamente a minha imagem, mas o conhecimento do axé para o mundo, para desmistificar as mentiras, para desmistificar algumas coisas e conseguir tirar realmente o candomblé desse lugar marginalizado que as pessoas colocam a gente desde sempre. Desde sempre, quando eu digo, eu tô falando da história e cidade e mesmo. poucos anos atrás. Pois é. Então, o projeto futuro, acho que mais concreto seria esse. Dizer para você, Ju, que daqui a alguns meses ou anos, eu quero estar ocupar esse espaço. Ocupar esse espaço. Estar nesse lugar de referência. Pra gente poder aí botar a nossa comunidade em um lugar mais cuidada socialmente, mais bem vista. Não que a gente se preocupe com isso, mas eu me preocupo com isso, porque eu não acho justo com quem veio antes de mim. Não acho justo com meu pai de santo, eu não acho justo com minha mãe de santo, eu não acho justo com tia Ciata, eu não acho justo com as mães de santo antigas, que fizeram e nos fizeram e fizeram a gente chegar até aqui. E fez todo mundo chegar até aqui. Porque se tia Ciata curou a perna de um presidente do país com ervas, então a gente chegou até aqui também por causa de tia Ciata. Então a minha ideia é, no futuro, a gente poder falar disso de forma muito tranquila, falar do candomblé de forma leve. Eu estudei em um lugar que um dia uma pessoa olhou pra mim e falou assim: mas você fica falando muito sobre pombo, sobre limpeza. Eu falei: gente, mas a minha realidade é a minha realidade. Então por que falar o versículo da Bíblia é normal? É a realidade do evangélico, do católico. Falar do pombo para mim também é. Então, por que isso incomoda? Então, meu propósito, meu projeto futuro, a gente poder falar de pombo e de limpeza na mesa de um bar e rir e dizer assim que o pombo voou porque o moço da feira não prendeu a asa do pombo direito. E isso ser normal, porque isso é normal pra gente do axé. Maravilha. Mais alguma coisa, Mari, que você queria falar pro pessoal? Ju, não, eu só queria mesmo agradecer. Eu também. Foi ótimo. Muito obrigada. Espero que vocês possam ir para a inauguração do terreiro. Vai ser quando? A gente ainda não Mais sabe. ou menos. Acredito que Ogum me permitindo, acredito que no meio desse ano dando tudo certo, porque eu já tem fui uma pra inauguração, o aniversário de um terreiro. Não, foi inauguração. Lá em Cajazeiras. Meu marido, acho que ele tem TDAH. E aí ele tem um amigo, Levi, né? E aí Levi mandou um convite pra ele. E ele só viu a data e o horário. Ele não viu o que era. Chega lá, gente, ele, a mãe dele, o filho dele, com presentes na mão. Pensou que era achando aniversário. que era aniversário dele, era a inauguração do terreiro. Muito bom. E aí tinha, né, todos esses rituais, né? Gente, ficou óbvio. Esperamos até meia-noite pra comer o caruru. Sim. Aí veio uma bonequinha. Eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa bonequinha? Aí eu fiquei naquela época, né? Aí cheguei, tinha uma amiga minha que era do candomblé. Eu falei, amiga, tu quer essa bonequinha? Aí ela, eu quero. Pronto, tô minha bonequinha. Não sei se é comum. Não, assim, as casas de axé a gente dá lembranças, né? Das Isso, festas, a gente dá lembrancinha da festa. festa. Só que na época eu ficava assim, meu Deus do céu, essa bonequinha aqui em casa. Hoje em dia, mas não, né? Já guarda de recordação, porque é muito costume nosso mesmo de fazer alguma coisinha pra dar de presente, as pessoas levarem pra casa de recordação da casa. Mas assim, espero que possa ser no meio desse ano, se tudo permitir, porque de fato eu tô ainda construindo o terreiro, ainda tem muita coisa pra tocar, né, naquela obra. Mas dando tudo certo. Já estaremos lá. Estarei esperando. Eu sei que é longe. Vou com minha barriguinha forrada, porque eu já sei que a comida só sai meia-noite agora. Só sai tarde. Às vezes quando passa uma água, um refrigerante, passa pra pressão não cair, né? Obrigadíssima, Mari. Obrigada a você, Ju, de verdade, pelo convite, viu? Tô, assim, feliz de estar aqui, de verdade. Que bom. Obrigada a você. Também não sai daí, não. Já vi outras atividades, segue lá. Esqueci de falar o arroba, ó. Olha, não, meu arroba
Uma Mãe de Ogum. Uma Mãe de Ogum. E o Uma- canal no YouTube? Fala aí, Ninha. Vou Fala deixar aí, aqui Ninha. na descrição do vídeo. Segue também @como me tornei. Isso ajuda bastante as plataformas a divulgarem cada vez mais nosso trabalho, cada vez mais pessoas. Fica vendo besteira na internet, não. Fica aqui no nosso canal. Com certeza, uma atividade, uma profissão, uma história linda que você vai gostar bastante. Pronto, show de bola.